Olá pessoal, bem-vindo você ao nosso canal, mais um vídeo especial que estamos trazendo para vocês hoje aqui, muito legal, estou muito feliz em trazer a minha amiga, a Karine Marcos, que ela é hipnóloga, hipnoterapeuta com uma formação muito incrível que ela vai fazer sobre neurociência também e outros assuntos que a gente vai falar, devido ao momento que estamos passando com muitos transtornos, muitas confusões mentais, né, confusões e atritos interiores, conflitos interiores, nada melhor do que a gente falar um pouco dessa área da psicologia, melhoramento pessoal, qualidade de vida, já que todos nós estamos precisando, né? Quem não está precisando, né, Karine? Todo mundo. Estamos precisando, as pessoas me ligam nos comentários aí, nossa, eu estou assim, assim, assado, né? E, então, comprei uma corda hoje, aí eu disse, não, segura a corda, não. E aí o pessoal diz, não, calma, assista o nosso vídeo aí, que você vai entender e para não se preocupar com o que vai acontecer, porque a gente está num momento tenso, aqui no canal nós falamos muito sobre era de aquário, as energias que estão circulando no planeta, isso tudo traz um questionamento interior, traz muito traumas e reflexos que, se a pessoa não está muito bem preparada, né, se a pessoa não está fortalecida interiormente, ela se deixa bater facilmente, né? Então a gente tem que estar preparado para conseguir suportar esses momentos, mas claro, com uma ajudinha de um profissional, de um terapeuta, a gente consegue passar muito melhor esse momento atual, né? E fazer com que a gente ressurja novamente com a alegria de viver, com vontade, com os nossos potenciais divinos, porque somos todos com potencial divino, muitas vezes que foi sufocado, foi abafado. E agora a gente tem que trazer de volta essa pessoa maravilhosa, essa essência divina que temos dentro de nós, né? Pelo menos eu acredito que somos todos como uma grande luz divina que está momentaneamente passando problemas, focando, mas se a gente tira essas questões, a gente volta a ser aquela pessoa viva de novo, alegre, feliz, que é a nossa essência, que é a nossa origem. Eu pelo menos eu falo muito disso do canal, né? A gente tem vários vídeos que nós falamos da necessidade de ressurgir com o nosso potencial divino. Então, estou com a hipnóloga, com a terapeuta Karine Marcos. Então, obrigado, bem-vindo aqui ao canal, muito né? Obrigada, muito obrigado Luciano, pela tua participação. A gente vai falar hoje sobre traumas, sobre somatização de doenças, sobre uma maneira de melhorar isso e vários questionamentos aí para vocês, né? Então, dentro da hipnoterapia, que tu trabalhas com isso, né? Como é que vocês conseguem enxergar o problema? Qual é a proposta que a hipnoterapia traz para que a pessoa melhore? Ela está com trauma, está com uma questão interior difícil, e foi psicólogo, foi aqui, foi ali, e continua, né? Como é que vocês enxergam essa situação dentro do terreno da hipnoterapia, do teu trabalho? Bem-vinda, Karine. As terapias convencionais, elas são muito boas quando a pessoa está passando pelo processo, tá? Quando a pessoa tem, por exemplo, um problema de relacionamento, um término, e ela está passando pelo processo da dor, aí é muito interessante procurar ajuda de profissionais como psicólogos e tal. Só que quando o trauma, ele se instala e ele vira uma traumatização, a terapia convencional, ela não consegue alcançar essa inflamação do sistema nervoso, porque vira uma inflamação no sistema nervoso. E aí, com a hipnoterapia, a gente consegue acessar, porque a gente desliga um pouco o racional e a gente acessa o subconsciente. Tá. Pois é, então eu tenho até uma imagem aqui que fala dessa parte das ondas cerebrais, né? Porque, segundo a gente conversou anteriormente, né, a hipnoterapia ela trabalha assim com as ondas cerebrais, ou seja, tem a onda, o beta, que seria acordado, consciente, alerta, o alfa, que já é um pouquinho mais calminho, né? Sem pensamentos, e o teta, que seria a onda da hipnoterapia, né, que é um relaxamento profundo, meditação, então uma coisa que leva... Como é que a gente induz nessa teta aqui? Como é que a gente consegue chegar até aqui? Exatamente, Luciano. Eu vou explicar um pouquinho da hipnoterapia primeiro, porque o que acontece? As pessoas conhecem a hipnoterapia por aqueles programas de TV, pela hipnose de palco e tal, que é uma hipnose para entretenimento realmente. A hipnose para a terapia, ela coloca a pessoa em um relaxamento profundo para a gente desligar um pouquinho o racional e acessar o subconsciente, tá? Então, para a gente chegar nesse local, a gente coloca o paciente na onda teta. E aí, o que é a hipnose em si, tá?
a gente faz um relaxamento profundo, mas o paciente em nenhum momento ele perde a consciência, ou ele dorme, ou ele fala alguma coisa que ele não quer falar. Em nenhum momento também ele perde a consciência de si, ele vai fazer alguma coisa que ele não queira fazer, não. Ele fica consciente o tempo todo. É como se aqui tivesse o nosso subconsciente, aqui tivesse o nosso consciente. Durante a sessão de hipnose, o que a gente faz? A gente separa os dois. A gente fala com o consciente e a gente acessa o inconsciente, fala com o inconsciente também. Ah, interessante. Pô, a gente vê aqui esse quadro fala muito, muito bem aqui, né? A alfa seria, beta seria a vigília, né? Isso. É do dia a dia. Eu estou agora em beta, né? A alfa, se eu fizer uma respiração, eu fico meio assim, eu já vou para alfa, né? 9 a 400 Hz. Uma coisa assim mais leve, né? E aí o teta seria, a pessoa de fato mergulha num relaxamento profundo. E não é possível, por exemplo, a gente faz muito meditações induzidas, né? Quando tu faz aquela meditação, respire, vamos assim, assado, né? A gente vai facilmente para essa área alfa e teta, que o cérebro se torna mais receptivo, né? Para uma sugestão externa, não é mesmo? Exatamente. Só que o que acontece, Luciano? Sozinho, tu não consegue acessar o trauma, porque o que acontece? O nosso sistema nervoso, o nosso subconsciente, ele encontra uma maneira dele proteger a gente, porque ele não quer que a gente sinta dor, que a gente sofra. E aí, o que acontece? Muitas vezes os pacientes chegam reclamando que, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com sintomas assim. E, na verdade, não é nem esse o problema da pessoa. Quando a gente vai fazer um mapeamento, talvez o problema pode ser um abandono, uma desilusão, um medo. E aí isso tá lá camuflado no nosso subconsciente. É como se a gente pega um vírus, tá? E aí o nosso corpo, ele não tem como dizer para nós que a gente pegou um vírus. O que ele faz? Ele dá pra gente uma febre. E aí, no momento da febre, a gente sabe que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Exato. O nosso sistema nervoso, ele faz a mesma coisa. Tem uma inflamação lá que ela precisa ser resolvida, ela tá afetando a nossa vida. Então, ele vai dar sintomas. A ansiedade é um sintoma, o medo, pânico, esses são todos sintomas. E a gente precisa mapear realmente a raiz para desligar da tomada o problema. Quer dizer que a pessoa, então, o hipnoterapeuta, ele induz a pessoa a entrar nesse estado teta, né? Teta, e aí que tu vai localizar lá o trauma e acessa aquilo e vai curando aquilo na raiz, digamos, na raiz, né? Raiz, aí, eu vou colocar essa imagem aqui que eu achei muito bonita também, sobre aqui sobre a função das ondas. Então, o teta, ele é um pouquinho acima do delta. Delta seria o sono, né? Isso. O sono. Então, a pessoa, através da hipnose, ela consegue entrar nesse estado teta, que seria 4 a 8 Hz, profundamente relaxado. E aí a pessoa, nesse estado, ela tem... digamos, ela tem autoridade, ela pode dar uma ordem para o subconsciente dizendo, eu vou desbloquear tal coisa, ou o hipnoterapeuta dá essa ordem para o subconsciente para desbloquear aquele registro que lá ficou, né? Aquele registro é mais ou menos assim? Isso. Dificilmente alguém vai conseguir acessar esse trauma sozinho, precisa da ajuda de um especialista, tá? O que acontece? Durante a nossa sessão de hipnose, é a própria pessoa que vai fazer todo o processo. Eu, como profissional, eu só conduzo o processo. Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem, ela não sabe exatamente onde é que está o foco do problema, né? Ela só, eu tenho um problema assim lá do passado, tal, mas não sabe aonde. E tu tem condições de localizar aquele problema, fazendo que a pessoa própria encontre, né? Tu, através de questionamentos, de perguntas, tu diz, faz assim, faz assado, e a pessoa vai encontrando o foco. Depois, quando encontrar o foco, aí tu vai direcionar para aquilo. É mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Na verdade, o que a gente faz, a gente vai intensificar essa emoção. A gente faz o mapeamento, a gente encontra o problema, né, que é uma emoção. E aí, depois que a gente identifica esse problema, a gente vai intensificar
esse sentimento, essa sensação. E aí a gente vai diretamente para o momento em que a pessoa sentiu essa sensação pela primeira vez, que é onde acontece a traumatização, onde ela é instalada. Em alguns casos, as pessoas têm a memória ainda, eles ainda recordam da cena onde aconteceu. Em alguns casos, não. Em alguns casos, o paciente volta, inclusive, até o útero da mãe, que alguns traumas são instalados dentro do próprio útero. Quer dizer que aqui a gente vê... E aquela forma clássica que a gente vê até na televisão, né? Do hipnólogo pegar um relógio e balançar assim, né? Isso é uma coisa meia clássica que o pessoal costuma ver, né? Isso aí também existe para induzir o pessoal ao relaxamento? Como é que é feito isso? Antigamente as pessoas faziam o cansaço ocular através desse relógio. Hoje em dia a gente faz de uma maneira muito mais simples. Existem várias formas de induzir ao transe. O cansaço ocular é uma delas. Só que hoje em dia a gente não usa mais o relógio, é uma forma muito mais rápida, a pessoa foca em um ponto fixo e os olhos vão cansando, e quando a pessoa sentir vontade de fechar os olhos, ela fecha os olhos e a gente consegue acessar o estado. Mas a pessoa está sempre consciente, ela está consciente, mas no estado profundo de relaxamento. O tempo todo. A pessoa está consciente, está pensando, está acordada. Os pensamentos, eles vêm naturalmente, assim como a gente está pensando aqui agora. Pois é. Pode ser feito com pêndulo também, muitas vezes a pessoa, né? Isso aí Pode ser feito com pêndulo, pode, que ele faria exatamente a mesma função do relógio. Só que o que acontece? É uma maneira um pouco mais demorada da gente conseguir acessar esse estado. Tem maneiras que são mais rápidas e mais eficazes. Tá, e essa imagem que mostra, parece que uma chama dentro do cérebro, né? Tu falou que existe uma espécie de um trauma, um bloqueio que o cérebro, digamos, causa uma certa cápsula naquela região lesada, e uma certa inflamação para que ele se proteja. É isso? Me explica como é que funciona isso. É uma inflamação no sistema nervoso mesmo, como se fosse uma inflamação no músculo ou em alguma outra forma do corpo, é uma inflamação no sistema nervoso. E aqui a gente vê uma imagem do cérebro, né, como se fosse pegando fogo, assim, uma coisa... E quando a gente diz assim, eu tô com a cabeça quente, né? Tem alguma coisa a ver com isso, né? Sim, tem, porque é um dos sintomas, é um dos sinais de que o teu corpo tá dando para ti de que existe algo errado e que precisa ser tratado. Quer dizer que... E tu falaste também sobre o choro, quando a pessoa se induz assim ao choro e ela tem a tendência a chorar, o que seria o choro? É uma libertação de alguma coisa? É um chamado? Como é que tu vê o choro nessa parte? O choro, ele é porque o que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele tem mecanismos de digerir o trauma. E o choro é um desses mecanismos. Assim como desabafar com um amigo, assim como fazer uma escrita terapêutica, escrever no papel, colocar no papel o que você está sentindo. O choro, ele é um mecanismo muito importante, porque ele libera substâncias tóxicas que estariam no nosso sistema nervoso, ele é liberado através do choro. O que acontece? Quando a gente tem algum problema e a gente chora por muito tempo, e aí depois que passa assim, aquela crise do choro, a gente sente um bem-estar, porque o choro, ele eliminou essas toxinas do nosso corpo. Quer dizer que o choro é uma eliminação física mesmo, não só energética, de algo que a gente tem. Fisicamente, que a pessoa tem que, tipo, naquela lágrima saem substâncias que estão... Eu não sabia disso, André, interessante. E é muito importante, assim, não segurar o choro, se permitir chorar. Porque quando a gente fica segurando o choro, acontecem as somatizações. Quando a gente reprime muito as nossas emoções, em algum lugar o nosso corpo vai estourar, porque ele não dá conta de segurar. Sim, é uma válvula de escape. É tipo que nem panela de pressão que tem que liberar aquela... Aí podem aparecer doenças de somatização como alergias, como fibromialgia, inclusive em casos mais graves até mesmo um tumor. Poxa vida. Então, quer dizer que é saudável a pessoa fazer isso. Então, aqui a gente tem essa imagem também dos cérebros assim que eles são como se fosse um organismo vivo, pensante, autônomo, independente,
e de extrema capacidade, né? Então, a gente pensa, são apenas células ali, mas não, é como se fosse um organismo vivo que sente, que produz substâncias, hormônios. É incrível a capacidade que nós temos dentro do cérebro, né? E para te ter uma ideia, Luciano, de como isso pode ser rápido, as pessoas pensam assim, demora muito tempo para um trauma se instalar, para virar.